Oi, tudo bem? Nós estamos aqui novamente nesse domingo da parte da noite, conversando um pouquinho sobre a palavra de nosso Deus. Nesse final de semana foi maravilhoso. Tivemos o encerramento do Caleb, onde aqui em Matinhos, junto com o Pontal do Paraná, nós conseguimos fazer várias ações e essa repercussão foi maravilhosa. Chegou aos ouvidos de várias pessoas e nós damos glórias ao Senhor, porque você se envolveu com esse projeto Caleb. Deus seja louvado pelo seu envolvimento. Meu querido, minha querida, nós precisamos sempre estar envolvidos nessa missão, porque se nós pararmos e não nos envolvermos, algumas coisas podem acontecer. E é necessário que nós estejamos juntos, nos envolvendo para cumprir a missão. Por favor, não pare, não deixe de se envolver, tá bem? Então eu gostaria de, antes de nós conversarmos sobre o tema de hoje, eu gostaria de destacar algumas coisas. Nesse mês de agosto nós teremos algumas ações. O primeiro já está acontecendo, a primeira ação. Só que nessa semana nós vamos fazer a leitura do livro missionário desse ano. E no sábado, às 2 horas da tarde, às 14 horas, nós faremos um grupo de leitura, um grupo do livro, onde vamos debater o assunto que nós estivemos lendo durante essa semana. Se você tem interesse em participar desse grupo do livro, entre em contato com a gente aqui no chat da transmissão e você vai poder falar: eu quero fazer parte do grupo do livro. E aí nós vamos mandar o link para você fazer a inscrição, tá bom? Tem uma outra ação. As classes bíblicas que nós vamos fazer nesse mês já estão sendo preparadas. E o tema dessa classe bíblica, já tive o privilégio de fazer um tempo atrás, lá na igreja do Vila Centenário, em Curitiba. Nós vamos fazer uma classe bíblica com o tema O Mensageiro do Deserto. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E por favor, já coloque, já se programe. Nós não definimos a data, talvez na quarta ou quinta-feira daremos início a essa classe bíblica. Por favor, não deixe de participar, tá bom? Outra ação que nós estamos organizando é que os adolescentes eles estão preparando materiais maravilhosos. E sexta-feira agora nós vamos fazer o lançamento de nosso primeiro material. E você que é adolescente, você vai ver os materiais que vocês mesmos têm produzido. Então nós vamos ter esse material chegando até você, até o seu celular, para nós estarmos juntos nesse momento tão delicado, onde nós temos que nos envolver de forma virtual. Meus irmãos, eu gostaria de falar com os homens agora. Meus irmãos, as mulheres estão dando um show de mulheres missionárias. Todos os dias, às 19 horas, elas têm se envolvido em grupos de oração, onde elas têm apresentado alguns pedidos, agradecimentos. Elas estudam a palavra de Deus e também se movimentam orando. Aqui no distrito, não só Pontal do Paraná, mas todo o distrito de Matinhos, o Ministério da Mulher tem se envolvido muito valorosamente nessa ação de orar. Então, parabéns, mulheres, porque vocês estão se envolvendo nisso. Continuem assim. Eu já tive em alguns momentos participando com vocês e eu tenho certeza que Deus tem operado maravilhas por causa das orações que vocês têm feito. Damos glórias ao Senhor porque vocês estão se envolvendo nessa atividade. Outra coisa, nesse mês de agosto nós teremos algumas atividades bem legais e nós estamos agora já na área dos jovens em uma caça. Vocês já brincaram de caça ao tesouro, né? Só que nós não vamos fazer caça ao tesouro, nós vamos fazer caça a talentos. Você que escreve, você que canta, você que toca, você que faz alguma arte, se prepare, porque nesse mês você vai ter que fazer uma dessas artes e nós vamos verificar esses talentos que estão aí com cada um de vocês, tá bom? Nesse mês de agosto nós vamos ter o Caça-Talentos e eu gostaria que você já pense no que você gosta de fazer e se prepare para esse momento.
Então, dados todos esses recados, eu gostaria muito de fazer uma oração pedindo a bênção a Deus e também, assim em seguida, vamos conversar sobre o tema da noite. Nós já estamos estudando faz 3 domingos atrás alguns remédios da natureza. Já observamos que o ar puro é muito importante, a questão da máscara é necessária, mas a máscara não é tão saudável. Se você estiver um tempo na sua casa, um ambiente aberto, o adequado é não utilizar máscaras, deixar a casa toda arejada para que a respiração do ar puro seja executada. Exercício físico é muito necessário, precisamos nos desenvolver. Hoje, dia 2 de agosto, demos o início ao projeto da Associação Sul Paranaense, onde nós vamos do Oiapoque ao Chuí. E por favor, se envolva. Hoje eu andei com as minhas sobrinhas, Nayeli e Rebeca, 2 quilômetros e pouco. Fiz minha parte, meu exercício com elas hoje. E já estou participando nesse projeto. Por favor, participe. Nós estamos nesse projeto juntos para desenvolver uma vida saudável. Outro assunto de domingo passado, conversamos sobre a vida de Sansão. E nós analisamos que a temperança é algo muito importante. Hoje, depois da oração, nós vamos descobrir qual é o assunto. Vamos fazer uma oração? Se você tem algum pedido, algum agradecimento, escreva aqui nos comentários. Se não gosta de escrever nos comentários, manda mensagem no meu WhatsApp ou no meu Messenger, que nós estaremos orando, tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus, agradecemos pelo milagre que o Senhor nos dá da vida e da saúde. É um privilégio estarmos aqui conversando e vendo quais são as estratégias que o Senhor tem operado em nossa vida para nós estarmos vinculados a Ti. Por favor, esteja conosco nesse momento, onde vamos estudar a Tua Palavra. Envie Seu Santo Espírito para que nós consigamos entender o que o Senhor quer nos ensinar. Esteja conosco nos minutos que se seguem. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para darmos continuidade a esse momento, é necessário nós lermos a Bíblia. Eu já deixei minha Bíblia aberta aqui, mas o texto que vamos ler é no livro de 1 Reis. 1 Reis vem apresentando a história de Gideão, vem apresentando a história de outros. Gideão é mais Juízes. Apresenta aqui em Reis a história de Acabe, Elias, Eliseu, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Elias. 1 Reis capítulo 19, os 2 versos que vou ler e vamos fazer o comentário de alguns outros, os 2 versos 1 Reis 19, verso 3 e 4, diz assim: Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Olha, ele tinha um amigo que sempre estava com ele. Deixou esse amigo. E o que aconteceu? Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o que está acontecendo aqui na vida de Elias. Não sei se você já viu ou lembra, mas eu vou apresentar apenas um resumo dessa história. Ele teve um problema muito sério com Jezabel. Deus havia operado maravilhas na vida dele de um profeta de Deus contra vários profetas de Baal, e Deus usou ele maravilhosamente. Logo depois, uma mulherzinha chamada Jezabel falou que queria matar Elias. E aí sabe o que aconteceu? Elias ficou com medo, ele foi confrontado com um problema e ele fugiu. E no meio do caminho deixou alguém, deixou o seu servo, e aí algumas coisas aconteceram. Primeira situação que aconteceu na vida de Elias, ele quis ficar sozinho. Ele deixou seu servo e continuou a jornada. Ele estava com algum problema.
Aí logo depois que ele deixou o seu servo, ele foi no caminho deserto e encontrou uma árvore. O nome dessa árvore na época é de zimbro. Essa árvore muito bonita e ela é uma árvore muito cheia. E ali nessa árvore ele encontrou refúgio. Um refúgio muito interessante. Esse refúgio foi tão aconchegante que ele sentou ali embaixo, mas não foi um refúgio saudável. Porque nesse refúgio ele pede a morte. Mas meu irmão e minha irmã, quando alguém está depressivo e solicita a morte, Deus não fica sem responder. Deus não abandona. E sabe o que acontece? Deus, ele responde e ele intervém intencionalmente para ajudar. E assim aconteceu na vida de Elias. Deus fez uma interferência divina. E aí, sabe o que aconteceu? Elias ignorou a interferência divina. E aí, em vez dele acordar e ir partir para as atividades, ele continua embaixo do zimbro, embaixo da árvore e ali dorme. Aí Deus vê que ele não age, Deus vê que ele continua embaixo da árvore, Deus age de forma diferente. Ele prepara uma alimentação maravilhosa para Elias. Prepara um lanche da manhã muito gostoso. E quando Elias acorda, ele come aquele lanche. Sabe o que ele faz? Quando nós aceitamos a resposta divina, quando nós aceitamos a ação divina, alguns benefícios nos acontecem. Alguns benefícios nos chegam. E esses benefícios são muito maravilhosos. Ele continuou andando. E essa alimentação que Deus deu para ele foi tão boa que ele conseguiu andar 40 dias no deserto. Ele alimentou uma vez e ficou caminhando 40 dias. E no meio do caminho, aí que tem o problema. Sempre no meio do caminho, existe alguma situação que nos deixa com dúvida. E no meio do caminho, novamente Elias ficou com dúvidas. E começou a lembrar de Jezabel. E sabe o que aconteceu? Elias, ele ficou triste. Em vez dele continuar a caminhada, ele foi para uma montanha e se escondeu em uma caverna. Ele fugiu e procurou um refúgio na sombra de uma caverna. Antes era na sombra da árvore e agora ele estava na sombra da caverna. E Deus, vendo que ele estava assim, vai lá e faz uma intervenção divina. E aí Deus age para resolver o problema. E quando Deus resolve, nós nos auto-justificamos e falamos, não tem problema, só eu estou nesse contexto, só eu estou assim. E nós nos auto-justificamos. E Deus, quando vê que nós nos auto-justificamos, Ele intervém novamente. Lembra da história de Adão e Eva? Então, Deus viu que eles estavam se justificando e aí Deus fez uma intervenção novamente. E meu amigo, sabe o que acontece? Novamente Elias se auto-justifica. Mas para finalizar esse momento dessa intervenção divina, Deus não aceita, não age apenas. Ele fala, Elias, vai para aquele lugar que você vai fazer, tem uma missão para cumprir. E além disso, não pense que você está sozinho. Tem mais 7.000 pessoas que estão tentando me servir. E você pensa que é o único aí tentando me servir. Nós podemos ver que Elias teve um problema. Ele pensava que era o centro. O problema quando nós deixamos os nossos amigos é que nós ficamos sozinhos, individuais. E aí quando nós estamos nesse contexto individuais, nós estamos com outros problemas. Nós enfrentamos algumas situações delicadas. E aí nós nos colocamos no centro. Quando eu me coloco no centro, eu percebo que algo está errado em mim. E aí eu me sinto inútil, eu me sinto incapaz, eu me sinto
com alguns problemas e também me sinto, além de tudo isso, o único com razão. Elias estava pensando que era o único que tinha a razão. Elias estava pensando que estava tudo certo. Mas Deus fala, você não está sozinho. Tem mais 7.000 pessoas que me servem. Então não fique pensando que está sozinho. Meu irmão, minha irmã, 3 vezes Elias se escondeu do sol. 3 vezes ele foi para o ambiente do zimbro, ficou lá no zimbro e foi para a caverna. E nesses ambientes Deus foi lá buscar ele. O sol da justiça foi atrás para auxiliá-lo. E mesmo assim, muitas vezes ele ignorou. E aí na 4ª vez, onde Deus intervém, onde o sol da justiça chega, algumas coisas acontecem. E a maravilha que nós conseguimos ver é que Elias, depois desse momento, continua a sua jornada. O destaque que eu gostaria de trazer aqui é que Elias ele se escondeu embaixo do zimbro 2 vezes e ele ficou na caverna. Quando eu fico embaixo de uma árvore e durante um dia eu bloqueio a luz solar na minha vida. Da mesma forma, dentro da caverna eu bloqueio a luz solar em minha vida. Meu amigo e minha amiga, o sol, agora quanto a um benefício para o ser humano, é um antídoto contra a depressão e a ansiedade. Elias fugiu do sol, por isso ele queria que a morte chegasse até ele. Elias fugiu do sol e ficou dentro da caverna para ficar lá sozinho. E abandonou todo mundo porque ele queria ficar sozinho. Então, meu irmão, minha irmã, você está vendo o benefício que o sol dá? Ele é um remédio para as pessoas que têm depressão. Ele é um remédio para as pessoas que estão sofrendo isso. Mas eu não trago apenas o benefício contra a depressão que o sol dá. O sol ele deixa nosso organismo com uma imunidade melhor. E por causa desse coronavírus, eu incentivo você a ter momentos de banho de sol, para que você consiga ter uma imunidade melhor. Não exagere para que seu corpo não sofra, mas você tem que ter momentos de sol. Vitamina D, ele ajuda no bom funcionamento do organismo. Doenças como osteoporose é solucionada quando você tem tempo no sol. Outra questão, você acha pequeno, você se sente raquítico. O sol é muito bom. Ele ajuda no seu desenvolvimento corporal e deixa você crescendo, principalmente para as crianças. Como eu falei, a chamada depressão sazonal é causada por longos períodos sem sol. Agora você consegue notar o porquê que Elias ficou com aquele problema? Ele, além de ficar longe do sol da justiça, ele também estava longe do sol natural. E aí ele teve alguns problemas. Se você mora em um ambiente que é fechado, esse ambiente é propício para coronavírus. Você tem que deixar o sol entrar dentro de sua casa. Abra janelas, abra onde for possível para que o sol chegue, porque o sol vai deixar o ambiente mais saudável para você. Então, aqui tem algumas dicas práticas sobre isso. Se você não tem pele sensível e não toma medicamentos que causam fotossensibilidade, tome pelo menos 15 a 20 minutos de sol por dia, entre as 10 horas e as 15 horas, nos braços, nas pernas, e isso sem protetor solar, porque o protetor solar ele bloqueia os benefícios do sol, tá bom? Os efeitos da exposição solar são potencializados se houver combinação com exercício físico e ar puro. Então, exercitar e respirar saudavelmente junto com o sol, com certeza, esse é um remédio que Deus dá contra o coronavírus. Última dica, para os que têm maior sensibilidade, uma pele mais branca, recomenda-se tomar sol antes das 10 horas e depois das 15 horas. Meu irmão e minha irmã, eu vim trazer essa mensagem da mesma forma que Deus interviu na vida de Elias para solucionar o problema dele. Deus está trazendo essa mensagem para você e para mim.
Esse problema de coronavírus está chegando, mas Deus fala, se você se cuidar, se você tomar banho de sol, você será beneficiado e a sua saúde vai ficar mais estável. Eu sou o seu pastor. Eu estou trazendo essa mensagem aqui para que você fique bem. Eu tenho orado essa manhã, quando eu estava na minha cama, ainda um pouco antes de ler a lição e a Bíblia, estava orando principalmente para os irmãos aqui da Igreja de Praia de Leste hoje. Estive orando por vocês e peço que, por favor, essas orações sejam para que Deus ouça. É necessário que você permita. Siga as orientações de Deus e tenho certeza que essa situação delicada vai passar e não vai chegar até você. Eu preciso orar para que Deus continue cuidando da sua saúde, cuidando da sua família. Vamos orar comigo? Grandioso Deus, agradecemos pela bênção que o Senhor nos dá do sol da justiça. Além disso, o Senhor nos dá o sol natural, que é um benefício tremendo, que nos ajuda a ter uma imunidade melhor. Além de ter uma imunidade melhor, ele é um antidepressivo. Pai, o sol é o remédio do século. O sol, ele ajuda as pessoas que estão emocionalmente abatidas e também nos ajuda quanto a esse problema que está uma pandemia aqui na nossa terra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a praticar suas orientações. O Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Pedimos a tua bênção. Cuide de nossa saúde. Agora eu, como ministro do Evangelho, Pai, entrego essas famílias que acabaram de assistir esse momento. Que o Senhor, por favor, proteja a casa de cada um. Nos dê a tua companhia, nos dê a tua bênção para essa semana. Nós agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana.